A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Olha, eu quero começar o vídeo com uma pergunta muito direta. Já parou para pensar por que, apesar de todos os esforços que você faz para crescer espiritualmente, ainda sente que algo te bloqueia? Talvez seja aquele momento em que você tenta orar e parece que as palavras não saem. Ou então, você se sente cansado, distante, sem vontade de ler a Bíblia. Mas e se eu te dissesse que esses bloqueios não são acidentais, e que existem erros específicos, comuns, que fazem todo cristão tropeçar nesse caminho? Eu sei, muitos vão pensar, isso deve ser só uma fase, mas acredite, esses erros podem te manter preso, estagnado no mesmo lugar, sem evoluir. E se eu te falasse que a Bíblia já nos deu todas as respostas para vencer essas barreiras? Não estou exagerando. Hoje, vamos falar de 3 erros que podem estar atrapalhando o seu crescimento espiritual e como você pode vencer isso, não amanhã, mas agora, no presente. Vamos juntos entender isso? Fica comigo, pois você vai sair desse vídeo com um poder novo em suas mãos. Antes de começarmos, só um toque rápido. Você já se inscreveu no canal? Não? Então, faz isso agora, rapidinho, e já clica no sininho, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Amém? Vou esperar uns segundos. Muito obrigado pela sua inscrição, de coração. Agora, podemos continuar, porque o que vem por aí vai ser fundamental para o seu crescimento espiritual, e eu não quero que você perca nem um segundo dessa revelação. Vamos agora abrir a Palavra de Deus, que é onde realmente encontramos a chave para o nosso crescimento. O versículo que eu quero compartilhar com você hoje é Tiago 4:6, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando lemos isso, somos confrontados com a verdade de que a humildade é o caminho para receber a graça de Deus. E, se estamos orgulhosos, achando que já sabemos tudo ou que não precisamos mais de mudanças, Deus pode nos deixar sozinhos nesse processo. O orgulho fecha os nossos olhos para a transformação que Deus quer fazer em nossa vida, e isso é um bloqueio espiritual imenso. E você, tem se permitido ser humilde diante de Deus para que Ele revele o que precisa mudar? É isso que vai liberar o próximo nível da sua caminhada com Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero começar este bloco com algo bem direto e muito importante. Você sabia que a maioria das pessoas que lutam contra o crescimento espiritual cometem o mesmo erro sem perceber? Eu estou falando de algo que muitos tentam esconder, mas que, na verdade, é um obstáculo tão grande quanto o orgulho. É a falta de disciplina. Pode parecer algo simples, algo que todos sabemos, mas a verdade é que a disciplina espiritual é fundamental para uma vida cristã que avance. Eu quero compartilhar com você a história de um cristão que, há poucos anos, me procurou. Ele dizia que orava, lia a Bíblia, ia à igreja, mas, ainda assim, sentia que estava estagnado, sem progresso real na sua vida espiritual. Quando ele me contou sua rotina, percebi imediatamente o problema. Ele estava apenas cumprindo obrigações. Ele não estava mais se disciplinando para um relacionamento com Deus, mas se arrastando pelos deveres religiosos. Essa falta de dedicação real impediu que ele crescesse e experimentasse a profundidade da fé. Parece familiar, não é? Quantos de nós, em algum momento, já caímos nesse erro? Quando olhamos para os grandes personagens bíblicos, vemos que a disciplina foi um fator-chave no relacionamento deles com Deus. Quando Davi enfrentou Golias, não foi apenas sua coragem que o fez vencer, mas a disciplina de confiar em Deus, de passar horas e horas com Ele em oração e adoração. Da mesma forma, Paulo, em suas viagens missionárias, não estava apenas indo de um lugar para outro. Ele disciplinava sua mente, seu corpo, seus sentimentos para estar sempre alinhado com a vontade de Deus. Agora, eu sei que, ao mencionar disciplina, muitas pessoas podem se assustar. Pode até vir à sua mente a ideia de que isso significa fazer algo chato, enfadonho, que tira a liberdade. Mas, na verdade, a verdadeira disciplina espiritual é libertadora. Quando você se dedica a orar, a ler a Bíblia, a buscar a presença de Deus, você está se alinhando com aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Não é algo para te aprisionar, mas para te libertar de toda a bagunça que o mundo tenta colocar em sua mente. E por falar em disciplina, você já parou para pensar que o mundo moderno também está lotado de distrações? As redes sociais, a correria do dia a dia, as preocupações com trabalho, família e amigos. Isso acaba roubando o nosso tempo com Deus. E o mais difícil é que não sentimos esse roubo até percebermos que nossa alma está cansada, sem paz, sem direção.
A Bíblia nos ensina que devemos buscar a Deus em primeiro lugar, Mateus 6:33. Mas, infelizmente, acabamos buscando todas as outras coisas antes de Ele. Quantos de nós já fizemos isso, hein? A verdade é que a disciplina não é algo que acontece do nada. Ela precisa ser cultivada todos os dias. Eu sei que você já sabe disso, mas será que tem dado o devido valor? Olha, vou contar algo que aconteceu comigo. Certa vez, eu estava em um momento muito difícil da minha vida, e quando fui orar, percebi que as palavras não saíam. Eu estava tão sobrecarregado, tão perdido em meus próprios problemas, que me senti desconectado de Deus. Foi então que Deus me deu uma palavra: a disciplina é a chave para superar a falta de fé. Eu então decidi voltar aos fundamentos, orar todos os dias, dedicar um tempo real à palavra e à reflexão, e buscar mais intensidade na minha vida espiritual. E acredite, quando você faz isso, as coisas começam a mudar. Não é mágica, é apenas obediência, e Deus honra nossa dedo por isso. Eu quero te desafiar, irmão, irmã. Você está disciplinado na sua vida espiritual? O que tem feito, de fato, para crescer espiritualmente todos os dias? É tempo de parar, olhar para nossa caminhada e perguntar: o que posso fazer melhor? Agora, antes de avançarmos, me diz uma coisa: você tem colocado Deus como prioridade? Tem investido na sua disciplina espiritual? Eu realmente acredito que, se você começar a fazer isso de coração, verá resultados incríveis na sua vida. Não espere mais. Deus quer se revelar a você de uma maneira nova e Ele vai te ajudar a viver uma vida mais plena, mais conectada com a sua vontade. Mas tudo começa com a sua decisão de colocar em prática a disciplina que Ele nos ensina. Agora, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem investido no seu relacionamento com Deus? Isso mesmo. Quanto tempo você tem dedicado à sua vida espiritual? Porque, a verdade é que, sem disciplina, não podemos esperar ver crescimento. Mas, mais do que isso, precisamos compreender a profundidade da relação com Deus. Quando eu falo de disciplina espiritual, não é só sobre seguir uma lista de afazeres, mas sobre viver uma transformação verdadeira. Deixe-me te contar uma história. Certo dia, conheci um irmão que estava no fundo do poço. Ele tinha perdido seu emprego, seu casamento estava à beira do fim, e ele estava lutando com um profundo vazio dentro de si. Ele chegou até mim, me dizendo que já não sabia mais o que fazer, que sua vida estava uma bagunça e que ele não conseguia se encontrar. Mas, depois de algumas conversas, algo chamou a atenção. Quando ele falava sobre orar, ele dizia: eu oro por obrigação, mas não sinto mais nada. Ele estava fazendo o certo, mas sua disciplina estava vazia de verdade. A realidade é que a disciplina espiritual verdadeira não pode ser mecânica, ela precisa ser uma resposta do coração. Não podemos apenas ir à igreja ou ler a Bíblia porque é o que esperam de nós. Quando você decide ser disciplinado com Deus, você deve entender que a verdadeira mudança começa dentro do seu coração, não no que os outros podem ver ou esperar de você. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7. E, quando Ele olha para o seu coração, Ele quer encontrar um desejo ardente de conhecê-lo, de viver a sua vontade. Você sabia que até Jesus, em sua caminhada aqui na Terra, demonstrou a importância da disciplina? Lembre-se de que Ele passava longas horas em oração, buscando o Pai antes de tomar decisões, antes de enfrentar os desafios. E, mesmo sendo filho de Deus, Ele não considerava desnecessário esse tempo de intimidade. Ele ensinou a todos nós que precisamos buscar a Deus constantemente, e isso exige disciplina. Agora, por que é tão difícil? Por que tantos de nós falhamos em manter uma disciplina constante na nossa vida espiritual? Uma razão que tenho percebido é que, muitas vezes, estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, que nos esquecemos de dar atenção à vida interior. O mundo nos ensina a agir rapidamente, a ser impulsivos, a seguir as tendências, mas Deus nos ensina a esperar nele, a sermos pacientes, a descansar no seu tempo. E isso é um desafio, não é? Olha, até para mim, há momentos em que a correria do dia a dia e as preocupações parecem me desviar do foco. Mas, quando faço o esforço de parar e me concentrar em Deus, devo me lembrar de que Ele sempre vai me guiar. Ele promete, em Salmo 32:8, que vai nos instruir e nos ensinar o caminho em que devemos andar. Agora, deixa eu te perguntar algo muito sério. Quanto você realmente crê nessa promessa? Porque, se você confiar, se você se lançar na disciplina de buscar a Deus, Ele te garantirá que nunca vai te abandonar. Ele vai te ensinar a superar as dificuldades, vai te ajudar a ter clareza em meio à confusão.
E tudo começa com essa decisão de ser disciplinado. Eu sei que, muitas vezes, ficamos desanimados. Queremos resultados rápidos. Queremos ver a mudança acontecendo na hora. Mas a caminhada com Deus é um processo. O fruto do Espírito não aparece de um dia para o outro. Ele é cultivado, cresce com o tempo. Não se desespere se ainda não viu tudo o que esperava. Deus está com você, e Ele quer te ensinar cada passo dessa jornada. E agora, eu te desafio a refletir. Como você pode tornar a sua disciplina mais sincera, mais verdadeira? O que você pode fazer para aprofundar o seu relacionamento com Deus? Não se contente apenas com o básico. Deus quer mais de você. Ele quer um relacionamento profundo, que vai transformar sua vida de dentro para fora. Olha, eu entendo que a vida moderna é cheia de desafios. Mas, se você realmente quer ver o poder de Deus na sua vida, é necessário ser disciplinado. Isso vai exigir esforço, mas a recompensa é grandiosa. Não desista. A disciplina espiritual é o caminho para a vitória. Com ela, você vai ver a presença de Deus se manifestando de maneiras incríveis na sua vida. Agora, quero que você pense comigo sobre algo muito poderoso. Como você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você espera? Você se sente frustrado, desmotivado, ou você tem a confiança de que, mesmo diante das dificuldades, Deus está trabalhando a seu favor? Olha, esses momentos de provocação da nossa fé são onde a disciplina espiritual é mais testada. A verdadeira disciplina espiritual não é sobre seguir regras quando tudo está bem, mas se manter fiel quando as coisas estão difíceis. Vamos parar um pouco e olhar para a Bíblia. Vamos falar de Abraão, um exemplo claro de disciplina e confiança em Deus. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Abraão tinha 75 anos, e a promessa parecia totalmente impossível. Mas o que ele fez? Ele não duvidou, ele creu, e esse creu trouxe disciplina à sua jornada. Mesmo quando sua esposa Sara, que já estava com 90 anos, não podia gerar filhos, ele confiou que Deus cumpriria a sua palavra. Imagina o que estava passando na cabeça de Abraão quando ele olhava para a realidade ao seu redor e via o oposto do que Deus havia prometido. Ele estava diante de uma situação impossível. Eu não sei você, mas, se fosse comigo, a dúvida surgiria. Mas ele não foi guiado pela dúvida. Ele foi guiado pela fé. Abraão não buscou soluções rápidas. Ele esperou pela promessa de Deus. Ele foi disciplinado em confiar. E não foi fácil, claro. No meio do processo, ele enfrentou momentos de desespero, quase desistindo da promessa. Quando ele teve o filho com Agar, ele pensou que talvez fosse aquele o caminho de Deus. Mas, o que aconteceu? Deus o corrigiu e mostrou que a promessa seria cumprida do jeito dele, no tempo dele. Você percebe? A disciplina espiritual envolve confiar na forma de Deus, não na nossa. Agora, vamos fazer uma pausa aqui e refletir sobre nossa própria vida. Você tem sido disciplinado em esperar o tempo de Deus? Ou tem tentado resolver tudo no seu próprio tempo? Eu sei que não é fácil esperar. Vivemos em uma sociedade em que tudo é imediato. Quer algo? Vá lá e compre. Está com fome? Peça algo e em minutos está pronto. Esse ritmo rápido da vida nos acostuma a achar que com Deus é assim também. Mas não é. Deus não se apressa. Ele sabe o tempo certo para agir. E mesmo quando tudo parece dar errado, como no caso de Abraão, a disciplina espiritual nos ensina a não desistir. Ao invés de olhar para as dificuldades, olhe para a promessa de Deus. Não se esqueça de que Ele tem um plano perfeito para você. Abraão não viu a concretização da promessa imediatamente, mas ele não parou de acreditar. E, no fim, Deus cumpriu a sua palavra. Ele deu a Abraão um filho, Isaque, e através dele veio a grande nação de Israel, como Deus prometeu. Quero que você se lembre disso. Deus nunca falha em suas promessas. Às vezes, o que parece ser uma demora é, na verdade, o preparo para algo ainda maior. O processo que você está passando pode ser doloroso, mas ele está te moldando para o que Deus tem para a sua vida. O plano de Deus não é curto, ele é eterno. A disciplina espiritual é aprender a confiar nesse processo, a se submeter ao que Deus está fazendo, mesmo quando não entendemos. Eu sei que, em muitos momentos, você deve estar dizendo para si mesmo: eu não aguento mais esperar, Senhor. Mas saiba que Deus está te fortalecendo, e Ele não vai te deixar passar por isso sozinho. Ele está te preparando para algo incrível. Por isso, seja paciente e disciplinado. Deus tem algo grandioso reservado para quem confia e espera nele.
Agora, a pergunta é: você consegue confiar mesmo quando não vê a saída? Você consegue manter a sua fé mesmo diante da impossibilidade? Se Abraão conseguiu, se ele pode ser um exemplo para nós, você também pode. Você sabia que, no nosso dia a dia, temos inúmeras oportunidades para demonstrar nossa disciplina espiritual? O que isso significa? Bem, é nos pequenos momentos que a nossa verdadeira fé é revelada. Não estou falando apenas de orar antes das refeições ou ir à igreja aos domingos. Eu estou falando daquela decisão diária de viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando parece que o mundo ao nosso redor está indo em outra direção. A vida cristã é uma jornada cheia de altos e baixos, e é nesses momentos de crise que vemos quem realmente somos. Lembra da história de Davi? Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mas antes de ser coroado, passou por uma longa espera, onde enfrentou adversidades, traumas, e até a rejeição de quem mais confiava nele. Ele foi perseguido por Saul, viu seu futuro como rei sendo ameaçado, e teve que escapar para a caverna, longe de tudo que ele conhecia e amava. Imagine o que ele sentiu. Ele tinha a promessa de Deus sobre sua vida, mas a realidade ao seu redor parecia o oposto. Aqui entra um ponto crucial da disciplina espiritual: a resposta diante da adversidade. Davi poderia ter reagido com raiva, com desespero, mas ele escolheu algo diferente. Ele escolheu confiar. Ele sabia que, independentemente da dor ou da luta, Deus não o abandonaria. Davi não apenas aceitou a adversidade, mas ele a usou como um espaço para buscar mais de Deus. E, como resultado, Deus preparou o coração dele para ser um líder melhor. Agora, eu quero que você olhe para a sua vida e pense em como reage diante da dificuldade. Em momentos de pressão, você costuma se entregar ao medo e à insegurança, ou você escolhe andar com Deus, mesmo nas incertezas? Davi nos ensina que, mesmo quando as coisas não estão indo bem, podemos usar esses momentos para fortalecer nossa intimidade com Deus. Como ele fez no Salmo 23, quando disse: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Isso é disciplinado. Não se trata de nunca ter dificuldades, mas de saber que, em cada uma delas, Deus está nos moldando, nos amadurecendo e nos tornando mais fortes. Vamos trazer isso para um contexto moderno. Quantas pessoas você conhece que estão passando por momentos difíceis, mas, em vez de se afundarem na tristeza ou na dúvida, estão se firmando ainda mais na palavra de Deus? Talvez você mesmo esteja passando por algo que não tem explicação lógica, como um problema financeiro, uma doença inesperada ou uma relação que não parece ter solução. Às vezes, a luta parece grande demais. No entanto, a verdadeira disciplina espiritual começa quando escolhemos confiar em Deus em meio à tempestade, e isso se reflete em ações. Imagine que você está em um trabalho onde tudo parece dar errado. Você sente que ninguém valoriza seu esforço, que os dias são cada vez mais difíceis. Você já pensou em orar pedindo a Deus direção e força para não desistir? Ou, em vez de murmurar, escolher ser grato pela oportunidade que Deus te deu de estar ali, trabalhando e aprendendo? A disciplina espiritual está em como você reage em momentos assim. Ela não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Eu sei. Às vezes, a paciência parece difícil de encontrar. As pressões da vida são intensas, e, no fundo, todos nós temos nossos limites. Mas aqui está a grande lição de todos esses exemplos que estamos vendo na Bíblia. A disciplinaridade da fé não é uma questão de perfeição, mas de perseverança. Deus não quer que sejamos heróis imbatíveis, mas seguidores fiéis. Aqueles que escolhem confiar e obedecer, não importa o que aconteça ao redor. Então, aqui vai a grande pergunta para você. Você consegue continuar crendo, mesmo quando não vê o resultado imediato? Quando a situação parece estar indo de mal a pior, você tem o mesmo tipo de disciplina espiritual que Davi e Abraão demonstraram, sabendo que, no final, Deus jamais falhará. A vida cristã não é sobre resolver tudo agora, mas sim sobre confiar no que Deus fará no seu tempo. Eu quero que você imagine o final da jornada de Davi, o homem que passou por tantos desafios, mas ao final, viu Deus cumprir cada promessa. Ele se tornou o rei de Israel, não porque foi o mais forte, mas porque teve um coração que se submeteu a Deus em todos os momentos. E você, está pronto para se submeter a Deus em todas as suas circunstâncias? A disciplina espiritual começa com esse compromisso diário de confiar, obedecer e seguir, não importa o que aconteça. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, venho diante de ti com um coração cheio de gratidão por tudo que és e por tudo que fazes em minha vida. Reconheço que, em muitos momentos,
me falto em disciplina espiritual. Sei que, muitas vezes, o desânimo e a dúvida tomam conta de mim, e é fácil perder o foco, esquecer das promessas que tens para minha vida. Mas hoje, eu te peço, Senhor, que me fortaleças em minha fé. Que, mesmo nas dificuldades e nas adversidades, eu possa lembrar que tu estás comigo, me guiando e me sustentando. Dá-me coragem para continuar, mesmo quando o caminho parecer incerto, e sabedoria para agir com confiança, sabendo que, no teu tempo, todas as coisas se farão conforme a tua vontade. Te agradeço, Senhor, pela paciência que tens comigo, e te peço que me ensines a ser mais disciplinado na minha caminhada cristã, a viver de acordo com os teus ensinamentos, não apenas em momentos fáceis, mas também em tempos de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, refletimos sobre a disciplina espiritual. A vida cristã é, sem dúvida, um caminho de altos e baixos, mas é nos momentos de luta que nossa fé é purificada e nossa confiança em Deus se fortalece. Se você conseguiu entender que, por mais difíceis que as situações possam ser, Deus tem um propósito para cada uma delas, então você deu um grande passo para alcançar uma vida de disciplinada confiança em Deus. Antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. O que você tem feito, dia após dia, para manter a sua disciplina espiritual? A verdadeira resposta não está em grandes gestos, mas em como respondemos aos pequenos desafios da vida com fé, perseverança e confiança em Deus. Agora, gostaria de convidar você a dar um passo importante. Se este vídeo tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este, que podem ajudar na sua caminhada espiritual. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas experiências com a disciplina espiritual ou algo que você aprendeu hoje. E, claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que podem estar precisando dessa mensagem também. E, para terminar, tenho 2 vídeos incríveis aparecendo aqui na tela final. Clique em um deles e continue sua jornada conosco. Não se esqueça, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, e Ele deseja que você viva com coragem, confiança e disciplina. Amém.